Deus abençoe sua vida hoje, que a graça do Senhor esteja sobre você, que seja realmente uma noite que Deus fale com você. Quando a gente vai meditando na palavra, a gente tem aquela convicção de que o Senhor, Ele fala, e Ele fala pela sua palavra, né? Claro que Ele fala também por vários meios. Um dos meios que Deus fala são as circunstâncias, mas aí é bem mais difícil você detectar. Ele também fala pelas pessoas, mas aí o meio que as pessoas, como ele vai transmitindo, digamos, alguém chega para você e diz alguma coisa, também você tem que captar, e também envolve uma série de percepções complexas, embora que Deus fale através de cada uma das coisas. E também Deus fala pelo seu Espírito lá no seu Espírito. Isso aí já é um treinamento. Hebreus capítulo 5 fala que é em razão do costume, a pessoa treina para ouvir o Espírito Santo. É uma coisa que todo cristão tem que aprender, mas isso leva tempo também. Mas a palavra é a própria boca de Deus. A palavra é o próprio Deus falando. E a gente vai ler 1 Pedro capítulo 2, verso 21 a 24. E nós vamos falar sobre o caminho de Jesus. E eu queria, assim, antes, depois que ler o texto, fazer uma oração. 1 Pedro 2, verso 21 a 24. Vou falar sobre o caminho de Jesus, ou os passos de Jesus. O texto bíblico, na versão NAA, vai dizer assim para a gente: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois quando ele revidava com insultos, quando maltratado não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e orar neste momento. Bendizemos o teu nome, Pai, pela tua palavra, pela presença do Senhor esta noite conosco. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque não só o Senhor está aqui, a sua palavra está aqui, mas o seu Espírito está também agindo esta noite. Senhor, toda a obra das trevas, toda distração, toda resistência de coração, por favor, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor põe por terra isso e abre os corações, libera graça sobre cada coração, para que haja, Senhor, um receber da tua palavra e haja uma resposta da palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Muito bem-vindo a todos os que estão aqui, talvez pela primeira vez, segunda vez, enfim. Que Deus abençoe sua vida. Queremos dizer que você é muito importante, você é uma pessoa muito amada pelo Senhor. Nós recebemos você com muito carinho, com muito amor, e você já percebeu isso. Dizer também para você que a gente não apresenta individualmente as pessoas aqui para que elas fiquem mais à vontade. A gente já entendeu que dá uma tranquilidade maior não ser apresentado, mas de qualquer forma eu queria que a gente aplaudisse ao Senhor por todos aqueles que estão nos visitando, que estão essa noite presentes. Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Ali tem uma equipe maravilhosa de acolhimento e leva cada um para os seus devidos lugares. E assim nós vamos começar falando sobre o caminho de Jesus. Eu vou pensar o seguinte coisa. Hoje eu estava pesquisando, procurando um testemunho de um jihadista que se converteu ao Senhor. O Senhor apareceu a ele. E o nome dele, depois um estudante marroquino, e foi estudar estudando na Universidade de Marrocos, de Rabat. Ele estava estudando lá e o líder dele pediu que ele fizesse um trabalho contra a Bíblia, e deu a ele o Evangelho de Lucas, e ele foi então estudar o Evangelho de Lucas para falar mal da palavra de Deus, e simplesmente ele se converte com aquela leitura do livro de Lucas. Também tem um pregador muito conhecido, um pregador católico muito conhecido, e ele dirige muitos trabalhos de pregação da palavra, e ele esteve na faixa de Gaza para fazer um trabalho de consolidação, porque 200 pessoas se converteram na faixa de Gaza há um ano atrás, porque Jesus apareceu para 200 pessoas na faixa de Gaza. Imagina você, essas aparições são muito claras, são muito nítidas. Uma vez eu tinha uma pessoa muito próxima a gente, chamado Carlos Henrique, foi quem ganhou Fernanda para Jesus, e ele esteve no Marrocos, entre os Beriberes, e ele subiu a montanha. Eu estive no Marrocos, mas não tive a oportunidade de fazer isso. Ele subiu a montanha e ele chegou lá em cima, encontrou pessoas que tinham visto Jesus.
Jesus tem aparecido para essas pessoas. É claro que ele aparece com alguma figura humana, é uma figuração, ou em sonhos, mas isso tem sido muito frequente no mundo cristão. Entretanto, nós vivemos num país cristão, e a despeito de muita gente não ter essa experiência mística válida, claro, o evangelho hoje, no país cristão que nós vivemos, nós não temos perseguição, nós não temos igrejas queimadas. No Canadá, por exemplo, mais de 80 igrejas foram queimadas, né, nos últimos tempos, acho que dos últimos 12 meses. Na França, uma igreja fechada, 6 igrejas são fechadas a cada dia. A previsão é que no ano 2040 não tenha nenhuma igreja. São igrejas queimadas. Isso aqui está na Gazeta do Povo, inclusive, essa reportagem eu compartilhei com algumas pessoas. Mas aqui o Brasil é diferente. Aqui você tem um cristianismo, e também nos Estados Unidos em parte também, que cada dia você vê o cristianismo mais distante daquela sua origem que Jesus desenhou, que Jesus legou aos seus discípulos. Jesus, por exemplo, não fundou o cristianismo, diga-se de passagem, muito menos mandou alguém fundar o cristianismo. Mais do que cristianismo, hoje em dia, uma enorme parcela está vinculada a um evangelho social. Evangelho dos resultados, evangelho Jesus te ama, meu bem, né? Inclusive tem uma igreja. Eu fui procurar hoje as igrejas, tem várias igrejas, né? Igreja, a cobra de Moisés, aqui engoliu as outras. E tem essa também, igreja, Jesus te ama, meu bem. Essa é uma das coisas, né? Acredite se quiser. O pior é que tem a foto do templo lá. Então, tem tanta coisa nesse mundo de meu Deus, de cristianismo, que, na verdade, não é nada. Isso aí você não sabe exatamente o que é, o que deixa de ser. E, por exemplo, muita gente frequenta, hoje à noite, muita gente está nas igrejas, e está em um lugar, por exemplo, se sentir bem. Eu ouço muita gente dizer assim, rapaz, você tem que ficar onde você se sente bem. Né? E se sentir bem não é evangelho. Né? Está bem não é evangelho, receber abraço não é evangelho. É obrigação nossa atender bem as pessoas, isso é lógico. A gente fala bem com todo mundo no supermercado, no açougue, na farmácia. Ué, por que não vai falar com as pessoas? Claro que é, mas isso não é evangelho. Ser feliz também não é evangelho. Por exemplo, eu sou feliz, mas isso não é evangelho. Ser feliz não é evangelho. O evangelho verdadeiro tem relacionamentos saudáveis? Tem. A gente tem amigos? Tem amigos, irmãos. Meu Deus do céu. Algumas pessoas dizem, eu não tenho amigo. Meu Deus, meus amigos estão tudo aqui. Eu fico num dilema, eu confesso a vocês no microfone, que terça-feira eu vou visitar meus pais. Mas eu visito meus pais, honra teu pai e tua mãe, claro, teu pai e tua mãe, claro. Mas eu não vou dizer a você que eu não tenho prazer de estar com meus amigos. Eu fico com minha família e meus amigos são minha família. Eu os amo. Mas os relacionamentos saudáveis, bons que sejam, não são o evangelho, são o efeito do evangelho, não é o próprio evangelho. Né? Pessoas prosperando no reino de Deus. Será que a gente tem aqui pessoas prosperando? Claro que tem, irmão. Um monte de gente aqui tem prosperado. Não só porque parou de gastar dinheiro com o que não deve, ganhou uma sabedoria financeira, uma inteligência financeira, isso sem dúvida, mas também pela própria bênção de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece, sem acrescentar dor alguma. Mas prosperidade é evangelho? Não. Então tem coisas que acontecem, que é milagres de oração. É uma resposta de oração muito interessante, irmãos, maravilhosa, muito curiosa. Estava eu, Fernanda, Cláudio, Vanessa, Ana e Mone, estávamos jantando, fazendo um churrasco, estava com o avental, na segunda-feira de carnaval, toco o telefone, chama a Fernanda, e é a minha netinha, vocês viram lá, né? Minha netinha, vovó, eu quero que você peça para a vovó orar por Loló. Quem é Loló, irmãos? A cachorrinha. Que ela está muito mal, e eu quero que ele ore. E eu aqui, não acredito, né? Jesus me botou no esparro, né? Não, queridos, você vai ver. Aí ela pediu para orar, diga, aí botou no Viva Voz, diga, Helena, eu quero que você ore, porque ela está muito mal, está morrendo, está parada, não faz, está totalmente... Aí eu falei, vamos orar. E, pastor, aí tem que estar pronto para... Eu peguei e orei. Senhor Jesus, de olho aberto no Viva Voz. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor escute a nossa oração aqui. E eu fiz a oração de 20 segundos, se chegou a muito. Beleza, quinta-feira passada estava na macro aqui, quando terminou a macro, aí Ângela veio correndo aqui, eu estava sentado aqui e falou, deixa eu te contar um negócio. Eu estava lá na hora, porque a Helena estava na casa, na ilha, com a Ângela. Você orou pela cachorrinha, ela ficou boa imediatamente. E a Helena ficou tão empolgada com aquilo que aconteceu, que no outro dia ela pegou as suas amiguinhas, levou na praia de Itaparica, pegou as meninas, só ia batizando, todas elas em água, batizando todo mundo em água. A batizou uma montanha. Porque ela estava aqui no batismo na semana do domingo passado e batizou um bocado de gente, né?
Meus irmãos, esses milagres, essas coisas que acontecem, até cachorro sendo curado, não é evangelho, é fruto do evangelho, mas não é o evangelho. Então, assim, é bom que a gente saiba o que é causa e o que é feito. Isso é feito do evangelho, mas não é causa do evangelho. Então, hoje a gente colocou um texto bíblico dele, que deixou o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Volta um pouquinho o texto 21, e aí você vê no 21, esse texto, ó, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, eu vou falar sobre Jesus, sobre os passos de Jesus em relação ao evangelho. E eu vou falar de 3 coisas essenciais que são marca do evangelho. Sem essas coisas, não é evangelho. Pode ter prosperidade, pode ter cachorro curado, tá? Pode ter amigos, mas não é evangelho. 3 coisas aqui que são essenciais. A primeira coisa está no verso 22, que ela vai colocar aí agora, o verso que é o ponto número 1. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Coloca o thumbzinho dessa parte. A primeira coisa é a vida de santidade. Diga, vida de santidade. Esse é um axioma, esse é inquebrantável. Um axioma inquebrantável do Evangelho. A principal característica de Jesus e que garantiu a validade da sua morte, da sua vida e da sua ressurreição foi a santidade. Porque se Jesus tivesse pecado, um só pecadinho, tudo isso que a gente imagina aqui, que a gente tem aqui, teria invalidado. Ele poderia ter pedido perdão a Deus pelo pecado, como eu e você, mas não teria nenhum sentido a morte dele e a sua ressurreição não aconteceria. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele não cometeu pecado e na sua boca não achou-se engano. Hebreus capítulo 4, verso 13, diz que ele em tudo foi tentado. Está aí na tela, está numa rapidez. Obrigado, viu, Edley? Coloca aí, ó, mas pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. 2 Coríntios 5, 21 também fala que ele não conheceu pecado. Diz a Bíblia, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. E 1 Pedro 2, 23, quando a gente, olha o texto que ela colocou aí, não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Mas veja só, o texto de 1 Pedro 2, 23, você vai ver uma coisa. Jesus não cometeu pecado, mas o que é que ele fazia para que ele não cometesse pecado? Diz assim, quando insultado, não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas se entregava àquele que julga retamente. Então, Jesus está tendo um comportamento santo. Ele é santo e ele tem também um comportamento santo. E aí a gente sabe, portanto, que Jesus é santo. E a santidade implica em comportamento de santidade. E assim, como diz a Bíblia em 1 Pedro também, 1,15, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos vocês em tudo que fizerem. Então você observa como a santidade é uma marca de Jesus, mas uma marca que ele quer que cada um tenha a mesma marca. É uma marca do Evangelho, não é uma marca da alegria, não é uma marca da empresa, não é uma marca de Elon Musk, não é uma marca do americano, do francês, é uma marca de Cristo na vida de alguém. Paulo ainda diz em Efésios, capítulo 1, verso 4, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Você pode repetir a última parte para sermos ali? Vamos lá, 1, 2, 3. Santos e irrepreensíveis. Portanto, ele chamou a gente, antes de criar o mundo, ele já queria santidade. Portanto, a conduta de um discípulo de Jesus deve ser santa, como foi a conduta de Jesus. Portanto, Deus chamou cada um de nós para viver isso. E a Bíblia fala em Romanos 14, acho que é 17, fala assim, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria é coisa boa. Alegria é coisa boa. A gente, no instante, riu quando eu contei aquela bênção, a resposta de Jesus sobre... A alegria faz parte, mas, lembra você, não é o objetivo, é o resultado do Evangelho. O objetivo do Evangelho é que você seja semelhante a Jesus. Portanto, onde não há semelhança, nem a busca da semelhança, não é Evangelho. E aí eu quero falar para você que Deus escolheu você, assim como chamou Jesus, de seu filho, este é meu filho amado. Deus também escolheu todos que estão aqui presentes e os elegeu para serem filhos de Deus. Vai ser igual a Jesus, filho de Deus. Você acha que Deus ama você mais do que ama Jesus? Fernanda, você acha que Deus ama você? Ama você, não ama? Deus ama você? Deus ama Jesus? Deus ama quem mais? Deus ama mais Jesus ou ama mais você? Igual.
Porque está escrito em João, ele ama igual. Porque ele ama, porque ele é amor, não é quantidade, o canal do amor é o próprio Deus, ele ama. Agora, os 4 pontos essenciais que eu quero falar sobre essa santidade. Primeiro ponto essencial, Deus não chamou você para ser santo pela sua própria capacidade. Não, eu vou me esforçar, vou lutar, não vai conseguir. Não vai conseguir. Lamentavelmente, não vai conseguir. Mas é bom que não vai conseguir, porque Deus não exige de você aquilo que você não pode entregar. Ele quer que você seja santo e você não tem capacidade de ser santo. Como é que você vai conseguir? Ele vai lhe capacitar, qualquer discípulo, Jesus vai capacitar essa pessoa a ser semelhante a Jesus. Não é esforço, não é religião, não é capacidade esforçada. Deus chamou cada um para ser santo, porque Deus é santo e ninguém pode viver constantemente em sua presença sem ser santo. Porque o texto diz aí, está na tela. Procure viver em paz com todos e busque o quê? Sem a qual o quê? Sem a qual o quê, igreja? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que você vê, eu não estou pregando doutrina, eu estou dizendo para você que hoje, simplesmente, as pessoas ignoram a questão do pecado. Ignoram a questão do pecado. Eu quebrei tudo lá em casa. Rapaz, eu vou te contar, eu estou por aqui, eu vou me demitir. O camarada, quando vê um sentimento, vê uma coisa, ele dá vazão. Quando o camarada, rapaz, eu vou para o carnaval, vou mesmo. Pai, vai para o carnaval. Quando ele quer fumar baseado, fuma um baseado. Quando ele quer esconder da mulher, faz um negócio, esconde da mulher, esconde da mulher. As pessoas, quando querem, fazem, porque hoje, fazer o que gosta, ser feliz, né? Eu também tenho direito de me amar, eu tenho direito, a pessoa dá um direito, baseado, sabe lá Deus em quê? Pela frase que dá um direito, e finalmente faz. E aí, você tem que ser você mesmo, você tem que dizer o que você pensa, você tem que dizer o que você quer, deseja aí estilo de vida, e aí a pessoa no final diz assim, não, está tudo bem, eu falei com Deus hoje, Deus está comigo. Não, peraí, Deus está contigo. Não, tem uma frase que você diz que Deus está contigo. Como é que Deus está contigo? Se Deus não combina com o pecado. Deus não combina com o pecado. Não, a frase faz com que você ache que Deus está contigo. Só a frase. Mas Deus não está com você. Deus, ele não está com você porque, não é porque Deus é amoroso, ele é amoroso. Deus é misericordioso, é misericordioso. Deus é justo. Deus é bom, mas não é porque ele é misericordioso, justo e amoroso e bom, que ele vai abrir mão dos propósitos dele. Ele, antes da fundação do mundo, já pensou em pessoas santas, não é pessoas que nunca erram. Santa significa tem a natureza de um Cristo que não compactua com o pecado. É isto que está se falando. Seria como se, na verdade, você pode viver como quer. A pessoa pode viver como quer, não é você, é a pessoa, né? E ela vive como quer. E está tudo certo? Então, mais ou menos assim, Jesus desce do céu à terra, aí fala assim, bom, peraí, eu tinha a glória do Pai. Perdi tudo. Eu podia voar, hoje não posso voar. Eu podia sair de um canto e ir para... Não, eu estou limitado. Não, eu já fiz muito. Então é o seguinte, eu vou... não precisa ser tão exigente. Passa o cigarrinho aí, por favor. Jesus podia baixar o nível de exigência, porque ele já fez muito. Não, Jesus não fez isso. Jesus jamais teria revelado o Pai se ele não fosse santo. Então, eu quero dizer para você, se você não tiver uma vida compatível, você não revela nada, você revela você. Você revela o que você já sabe que você é, falível. Agora, quando você começa a ser permissivo, você começa a revelar o mau caráter cristão. E todos vocês conhecem, vários religiosos, vários crentes, católicos, não importa a religião, conhece pessoas que não levam a sério o que diz que crê. Aí ele fala, vou para a igreja. Ele fala, rapaz, não vou não. Se o cara que diz que está na igreja vive assim, desculpa lá, mas eu vou ficar aqui em casa mesmo. Eu vou viver como eu quero. Essa frase não é minha, esse conceito não é meu não, tá? Isso é de James Houston, que diz que a origem do ateísmo a origem do ateísmo é a má vida dos cristãos. Então, primeira coisa de Jesus, que tem evangelho, é que Jesus é santo. Santo significa ser como Jesus para mim e para você. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, Deus quer que você seja semelhante a Jesus. O segundo ponto, na vida de Jesus, está no verso de número 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Só isso aí. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados.
O segundo passo, o primeiro passo do caminho de Jesus é ele ser santo. Sem aquilo não adiantava nada. O segundo é que Jesus teve vitória sobre todos os pecados. O ponto central da vida de Jesus, todo mundo sabe que é a cruz de Cristo. Tem gente que deve provavelmente estar pendurado com um colar, uma corrente, com um crucifixo. É o ponto central. Paulo diz lá em Coríntios 2:2 que nada me propus saber a não ser Cristo e esse crucificado. Ele também falou lá em Filipenses 3 para que não faça vã a cruz de Cristo, ok? Mas este ponto de ter vitória sobre pecado liga sobre a santidade anterior. Mas preste atenção que é diferente. Nós todos sabemos que Jesus morreu na cruz. Todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Qualquer pessoa sabe. Você pergunta para o pipoqueiro, o açougueiro, o motorista de qualquer que seja, todo mundo sabe disso. Portanto, se isto é só uma informação, se você não tem uma visão pessoal sua sobre a cruz, isso é só informação. Deus morreu na cruz, Buda morreu de velho, não sei o quê. Buda fez um jejum, por exemplo, 78 dias. Quando ele estava desmaiado, quase semi-morto, com 78 dias de jejum, aí encontram ele no rio, jogado. Aí pegam o Buda, levam para o lugar, realimentam ele e tal, recuperam ele, e assim começa o budismo, né? Siddhartha Gautama. Pois bem, é uma história. Então, história, Jesus morreu na cruz é uma história. Então, se é assim, não serve para nada, porque a cruz de Cristo, ela é história, mas ela tem que ser uma história revelada para você, indivíduo. Isso é, se cada um de nós não se conectar à cruz, a gente vai dizer que a culpa da crucificação, rapaz, aqueles judeus, meu Deus, aqueles caras, por isso que vive aí no holocausto. Aí você tem uma ideia e uma razão, mas você não tem uma experiência. Gálatas 1, verso 4, fala assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus morreu pelos nossos pecados, sim. Então ele mesmo não tinha pecado e morreu por culpa dos outros, sim. Qual o elemento essencial para nós nesse caminho de Jesus? Pronto, nós estamos falando do caminho de Jesus. Preste atenção que essa parte é essencial para você. Jesus enfrentou e venceu a luta contra o pecado. Se ele tivesse lutado só para vencer o seu próprio pecado, então ele luta a luta dele, ele termina santo, e você diz dele é santo porque não pecou. Ótimo, parabéns para Jesus. Não, não é isso. Jesus fez isso, não foi por si. Jesus venceu o pecado na sua vida, mas na cruz ele venceu os pecados de todo mundo. Então na sua vida ele vence o dele, e na cruz ele vence o teu pecado. Então existe uma amplitude gigantesca. Portanto, ele vence a luta contra todos os pecados, mesmo sem ter praticado nenhum pecado. Quer dizer, ele está numa posição, 2 Coríntios 5, 21, acho que a gente já leu, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Isso é evangelho puro e genuíno. Nós temos a luta de Jesus para ser santo, e nós temos a luta de Jesus pelos todos os pecados para todos serem santos. São duas lutas tremendas. E o que se vê atualmente, queridos? Uma multidão de cristãos simplesmente ignora a luta contra o pecado. E vive como bem quer, vive ao léu. Vive sem responsabilidade com os seus comprometimentos, com os seus comportamentos. Se comporta errado, aí esquece, deixa para lá. 3 dias depois, esqueceu aquilo, vamos tocar a vida. Aí faz uma bobagem, 5 dias depois, dá para esquecer, né? Depender de como for, 2 dias já vai esquecer, depender da coisa. 5 dias, 6 dias. Quando é mentira, aí já é mais complicado, porque o cara mente, aí depois tem que garantir aquela mentira com outra mentira. Aí depois tem que garantir a segunda mentira com a terceira mentira. Aí fica todo enrolado, e você vê que o cara está enrolado, está mentindo. Mas aí não interessa para a gente tirar ninguém da sua mentira, interessa a ele, se ele quiser sair da mentira, não a mim. O que eu posso fazer é pregar o evangelho. Pois Hebreus capítulo 12, verso 4. Olha o que diz a Bíblia: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. O fato é que muitos sequer começaram a lutar contra o pecado. E eu vou dizer uma coisa essencial na vida de Jesus: não existe evangelho sem vitória sobre o pecado. Não existe evangelho sem vitória sobre o pecado. Existe religião, existe culto, existe leitura de Bíblia, existe dízimo, mas não existe evangelho sem vitória contra o pecado. Ou você luta contra o pecado, ou você
Não é um cristão. Não é um discípulo. Porque Jesus lutou contra os pecados que iam derrubá-lo e lutou contra os pecados que nos derrubaram. Ele lutou na vida e ele lutou na cruz. Foram duas lutas separadas. E eu não faço nada. Eu chamo palavrão, está tudo certo. A Bíblia fala alguma coisa sobre palavrão? Fala. Tito 2,8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o inimigo se envergonhe de vós, não tendo mal o que dizer. Tá. E a Bíblia fala em Efésios 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então você pode controlar aquilo que sai da sua boca. Não só mentira, mas palavrão também. Coisa boba, estou falando de coisa boba. Estou falando de assassinato, estou falando de roubo, de assalto. Estou falando nada disso. Estou falando das coisas que a gente... E a raiva e o ódio no coração, irmão? Quanto tempo a pessoa tem ódio no coração e ninguém vê, ninguém sabe. Por exemplo, se você está com ódio no coração e já esqueceu do ódio, você está sem a sensação, você está sem as toxinas que o ódio produziu, porque elas já foram dissipadas pelos filtros do seu organismo. Mas o pecado diante de Deus não foi resolvido. Você está bem no metabolismo, mas não está bem espiritualmente. Isso é evangelho. Eu não estou falando, eu não estou lhe condenando, estou dizendo que eu vou abraçar você do mesmo jeito, a gente vai comer churrasquinho, depois que termina aqui vai ter espetinho. Eita, já comprei 2 de alcatra e mais 1 de alcatra para Fernando. Vou comer 2, ela vai comer 1. Perfeito, vamos sentar, tudo certo. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vida cristã sem vitória sobre o pecado é religião que cheira mal. Isaías 1. Olha o que diz Isaías 1. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Quando multiplico as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Irmãos, sabe o que o texto diz, Isaías 1, 13 e 15? Diz o seguinte. Aqui tem Alfredo, aqui tem Josué, aqui tem Lucas, aqui tem 4 cantores, aqui tem Isaac e ali tem Jonatas. Um monte de pedaleira aqui, coisa linda. Tá, até pisar aqui. Já pisei um aqui. Maravilha. Tudo perfeito. Se tiver pecado, nada disso presta. O Senhor considera fedor, mau cheiro. É isso que a Bíblia diz. Não é eu que eu acho. Eu não vejo. Eu não estou sabendo de nada. Mas Deus está sabendo. Então, é por isso que você vê, um é pastor, outro é líder, não sei o quê, outro é líder, outro é pastor, não sei o quê. É por quê? Cuidado para não botar fedor no sacrifício que vai se oferecer a Deus. Então, sem resolver o problema do pecado, não tem evangelho. Tem videira, mas não tem evangelho. E você pode se achar até uma pessoa boa. Eu nasci no lar cristão, eu vou contar um pecado aqui que eu cometi aos 18 anos de idade. Eu me achava uma pessoa boa. Deus conhece meu coração, dizia eu. Muitos dizem, Deus conhece meu coração. Deus conhece o coração de todo mundo. Não quer dizer nada. Claro que Deus conhece. Deus conhece também a ursa maior. E o buraco negro. E não quer dizer nada também. Não quer dizer nada. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Deus conhece meu coração, não tem nem na Bíblia isso. É lógico que Deus conhece. Mas se sua vida é um depósito de pecado não resolvido e que você tenta resolver pelo esquecimento, saiba que não existe paz com Deus. E sua fé é auto-engano. Escute isso. Eu tinha 17 anos, estudava muito. No segundo ano eu fiz vestibular para História na Católica, passei no segundo ano, eu era o melhor aluno disparado de História do colégio, Instituto Social da Bahia, em Salvador. Terceiro ano eu estava no Colégio Anchieta, primeiro ano do Colégio Anchieta, Antônio Bamberg, Antônio Jorge, aquela turma toda que fundaram o Colégio Anchieta depois de uma greve em Salvador, do Antônio Vieira. Vocês sabem da história. Quem sabe de Salvador sabe da história. Fui para o Colégio Anchieta, só 3 pessoas passaram direto no final do ano. Eu fui um dos que passou direto do colégio. A média era 7, as provas eram sem aviso. E eu passei. Eu gostava de estudar, viu? E aí, fiz prova do ITA, e era dedicado. E aí, a gente tinha 7 rapazes que a brincadeira era fechar a prova. Vamos fechar a prova de matemática? Vamos. Quando não fechava, era esculhambação um com o outro. Um esculhambava o outro, porque tinha que fechar a prova de física, de matemática, né? Eu era muito ruim em biologia, era muito ruim em inglês, mesmo assim, ia para frente. E aí, a gente ia estudar. E eu fui estudar na casa de um amigo chamado Luiz Alberto Garcia Chaves Júnior, o pai dele era da Petrobras, o irmão também, e ele ia fazer
também engenharia mecânica para a Petrobras, e eu também. E a gente tinha feito compromisso, a da católica era antes da UFBA, e a gente fazia católica, mas não ia fazer nada, só para fechar a prova. Olha só. E aí tinham 7 caras que estavam estudando. E eu fui na casa de Luiz Alberto Garcia Chaves Júnior, chamado Bamberg, e pela primeira vez que a gente foi estudar, e aí estava todo mundo estudando, aquele pique de... A gente estudava com Guaraná em pó, e tinha um negócio que a gente usava de noite. Era um negócio que a gente tomava. A gente era louco de estudo. E aí pegava, fazia todos aqueles negócios do ITA, dava uma questão de 30, fechava aquelas questões, tudo doideira. Mas, com 7 rapazes, eu sentei assim ali na cama do... Eram 3 camas no quarto de Bamberg, e embaixo da estante tinha uma montanha de revista pornográfica. Eu, criado no lar cristão, nunca tive televisão, não tinha internet na época, nunca tinha visto nada daquilo, nada. Tinha fechando para entrar na faculdade, final de 82, e aí, estudando, comecei a ver pela primeira vez, a travar contato pela primeira vez com pornografia em revista, né? Porque aquela casa era a seguinte: a mãe só queria que os meninos fossem bons alunos, eram 3. O primeiro já tinha passado, o segundo era ele, o terceiro vinha depois. Eu não quero nem saber o que vocês fazem da vida, mas vocês vão passar em tudo em primeiro lugar. Sempre assim, tem que ser em primeiro lugar. E o primeiro lugar foi Bamberg. Mas não quero nem saber. Então, quer compra. Quer Playboy, assinatura, toma. E eu travei o primeiro contato com pornografia, foi assim. Só que eu era crente, e eu tocava na igreja, tocava guitarra na igreja. Agora imagina o conflito. Eu estou há poucos dias do vestibular, estudando feito um doido, passando em tudo que era coisa. Agora eu peco, e agora eu falo ou não falo? Resolvo ou não resolvo? Adio ou resolvo? Como é que faz isso? Irmãos, eu me lembro que isso foi o que aconteceu com a minha vida. Eu não esqueço, eu estou falando para vocês, eu não esqueço daquele momento. Era embaixo da estante, e eu tirava as revistas, botava dentro do meu caderno de estudo, e eu ficava vendo a revista, depois devolvia. Jesus, perdoe, Senhor, me perdoe. Aí, é assim, né? Você pede, quer dizer, deve ser assim, né? Um bocado de gente aí se entregou, né? Mas é assim. A gente pede perdão uma vez, depois fica pedindo perdão várias vezes. Aí, não, a gente perdoou. 3 dias depois você pega a mesma revista de novo, porque está estudando. E assim, aquilo começou a ser o lixo que entrou no meu coração. Entrou na minha mente, o lixo começou a entrar. Não vou contar o restante, porque isso não edifica. Mas eu vou dizer a você, nenhum pecado passa desapercebido diante de Deus. Nenhum pecado. A Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Mas deixa eu te falar, Jesus levou todos os pecados. O que você confessou, o que não confessou, o que você nem sabe que é pecado, o que você sabe que é pecado, aquilo que você não conhece, aquilo que conhece. Jesus, ele sabe de tudo. E aí eu faço uma pergunta para você. Você lembra dos seus pecados? Porque eu lembrei aqui para você um dos meus pecados. Você lembra dos seus pecados da sua infância? Uma vez um discípulo nosso contou que ele era bem malzinho. E ele fez assim, ele fazia assim com seus irmãos. Ele pegava aquela gude dedeira, aquela de inox, pegava um dedoeiro. Dedeira é a maior, né? Ele jogava bola de gude, a maior era chamada dedeira. Aí ele pegou uma dedeira de aço inox, aí botou no fogo. Quando ela ficou em brasa, aí ele jogou no chão e jogou várias gudes no chão. E aí chegou para o irmão dele e falou: pega ali, pega aquela dedeira ali, que só tinha bola de gude. Aí o irmão pegou, na hora que pegou, grudou a pele na bola. Então, uma criança fez isso. Ele confessou para mim chorando isso. Por quê? Porque lembrou do pecado. Mas como é que você vai lembrar da mentira que você contou para sua mãe? Como é que você vai lembrar da mentira que você... Eu ia contar um pecado de pequeno aqui, mas não vou contar, não. A noite não é só de confissão de pecado. Eu vou dizer por que essas coisas... Você lembra dos pecados, dos palavrões que você soltou quando era... Você se lembra das coisas que você falou contra seu pai e sua mãe? Porque várias vezes eu fiz assim para minha mãe. Fiz assim várias vezes para ela. Ela dava... Quando saía da porta, me dava uma bronca. Quando ela saía, eu... Desgraça.
Várias vezes eu fiz isso para mim. Várias vezes. Eu preciso ir lá pedir perdão a ela. Eu fiz isso diante de Deus. Era a raiva do meu coração que estava sendo externalizada. Mas você lembra disso? As brigas que você quebrou tanta gente? Você lembra de cada mentira? Você lembra todas as vezes que você deu lugar ao desejo e se entregou àquilo? Uma vez eu recebi uma confissão de uma pessoa que não é daqui. Ela foi confessar para mim, que ela disse que chegou numa festa, falou: Deus, eu quero confessar para você que eu cheguei na festa, bebi, eu disse que eu vou beber todas. Bebeu todas. Quando acordei, estava numa cama, sabia nem quem era a pessoa. E aí me disseram o que eu fiz. Irmãos, quantas vezes as pessoas fazem isso? E depois elas fazem o quê? Esquecem. Elas esquecem. Por quê? Porque é assim mesmo. Para poder lidar com aquilo, tem que esquecer. Não. É impossível você se lembrar de todos os seus pecados. Mas Deus lembrou de cada um deles quando colocou Jesus na cruz. Olha que coisa preciosa. Eu não lembro de todos os meus pecados, mas Deus lembrou de todos quando foi colocar todos eles na cruz. E a chave do perdão de Deus para mim e para você, é o centro do Evangelho. Mesmo que você não lembre de todos os seus pecados, você pelo menos tem que lembrar que você é pecador e que você precisa de perdão de Deus. Você entendeu a história? Irmãos, é impossível. Tem certas coisas que eu já contei aqui e coisas que são coisas ruins. Por exemplo, eu só posso contar uma coisa dessa se eu estou resolvido. Como é que eu vou contar um negócio desse se eu não está resolvido? Ou seja, quando eu admito alguns que eu lembro ou que eu não lembro, eu chego no pacote e falo assim: eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Deus pega aquele pacote todo e rasga e passa a borracha e me livra daquilo tudo. Evangelho é isso. Evangelho não é você ficar penitenciando pelo pecado 1, pecado 2, depois do pecado 3 você... Ih, lembrou, agora vai para o 4, 5, 6. Não é isso. Evangelho é que você não tem como lembrar de tudo, mas você tem que lembrar do essencial, que você é o pecador daqueles todos os pecados. Dos que lembram e dos que não lembram. E Jesus é o salvador dos pecados que você lembra e do que não lembra, porque Ele levou todos os pecados. Salvação é isso, irmãos. Você precisa reconhecer. E Jesus venceu o pecado. Você tem uma luta e você tem uma vitória já na cruz para você sobre o seu passado. Sobre a coisa que você fez com sua mãe. Sobre a coisa que você está guardando no seu coração e você está só substituindo por diversão, alegria, mãos para cima cantando. Isso não perdoa pecado e nem é evangelho. Evangelho é você dizer: sou pecador e quero perdão dos meus pecados. E Jesus perdoa seus pecados. E o resto eu falo daqui a pouco. 1 Pedro 2,24 diz assim, para terminar, terceiro e último ponto: mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Vamos ler aquela parte ali, por favor, todo mundo, enquanto eu tomo água. 1, 2, 3 e já. De novo. Muito obrigado. Queridos, quem resolve o problema dos pecados está morto para o pecado. Eu estou morto porque eu contei para vocês. Virou história. Eu estou morto para aquilo. Eu estou perdoado. Eu me resolvi. O Senhor me perdoou. Eu confessei para Deus. Virou história. Eu estou edificando vidas contando um treco da minha vida. É coisa boa? Não. Mas pelo menos você sabe o quê? Que é real. A minha vida é real. Minha vida não é de plástico. Jesus, mesmo sem pecado, Ele ressuscitou. Ele morreu por todos os pecados. 1 Atos capítulo 3, verso 15. Ela vai colocar na tela. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Pedro fala isso lá em Atos capítulo 2, 24, quando diz que a morte não podia reter Jesus. Estaria escrito, ó, porque não era possível que fosse retido por ela. Jesus estava morto, mas a morte não colocou as mãos em Jesus. Por quê? Porque Ele não pecou. Então ele morre e ele levanta vivo, atravessa a parede, aparece quando e quem quer, e depois ele volta junto ao Pai. Ressurreição é isso, eu luto contra o pecado e depois eu me levanto em vitória. Isso é a terceira e última grande vitória de Jesus, a nova vida.
abundante e vitoriosa. Uma vida de derrota, uma vida sem santidade, uma vida negativa, uma vida sem fé, uma vida sem propósito, uma vida aprisionada, nega a ressurreição. E o que você tem hoje? Crentes que confessam a esse Jesus, mas vivem derrotados pelo temperamento. Tem um temperamento colérico, e então na hora que se zanga, bota o temperamento para fora. Tem um temperamento fleumático, é passivo e aceita a passividade. Quer dizer, é dominado pelo temperamento, porque não é dominado por Jesus, é dominado pelo temperamento. É sanguíneo, está sempre sendo o centro das atenções, porque isso é temperamento, e não tem que ser o centro. Não, meu irmão, o Espírito Santo quer dar-lhe uma nova vida, não a vida que você nasceu com ela. Crentes que vivem para si mesmos são crentes que mantêm Jesus, olha só o que eu estou falando, crentes que vivem para si, mantêm Jesus na sepultura. Há um poder de Jesus para cada um ser transformado, mas não, Jesus está na sepultura ainda na minha vida. Como assim? Não, Jesus morreu pelos meus pecados. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Sim, cadê a nova vida? Não, Não, Jesus não ressuscitou? Jesus ressuscitou para dar vida, com poder. E infelizmente o mundo cristão está cheio de pessoas que negam a ressurreição. Por quê? Porque este poder para a nova vida está disponível, mas não usa. Então há um poder para uma nova vida, há um poder para uma nova família, há um poder para uma nova profissão, há um poder para uma nova mentalidade, há um poder disponível quando Jesus vence o pecado para trazer nova vida. Jesus ressuscitou, o poder da ressurreição é real, e todos os que foram batizados em água receberam o poder da ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou dizer o tamanho desse poder lendo Efésios 1, 19 a 21, para terminar a minha última citação. Creio que seja essa. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Olha só, a grandeza desse poder que os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que tamanho de poder é esse que opera em nós? Ele exerceu esse poder ressuscitando dentre os mortos a Cristo, fazendo assentar na sua direita, nas regiões celestiais. E verso 21, e acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e em todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas também no vindouro. O poder de Deus fez isso com Jesus, e é o mesmo poder que atua na nossa vida, irmão. Não é uma forcinha, não é, me bota 20 conto aí de gasolina, não é isso não. Jesus, quando ele ressuscita, ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem sobre nós, e o poder que ressuscitou Jesus é o poder que atua em nossa vida. É desse tamanho. Por essa razão é que a gente finaliza falando da vida de santidade. A vida de santidade é o primeiro pilar da vida do caminho de Jesus. O segundo pilar é a vitória em todos os aspectos da vida. E o terceiro aspecto é essa nova vida que vem da ressurreição. A vida de Jesus santa, a morte, a vitória de Jesus sobre o pecado e a ressurreição dele dando nova vida. E aí eu quero voltar para o verso 21 de 1 Pedro, que é o verso central que a gente leu. E aí eu quero concluir, aquele verso central. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Se sua vida de santidade não é uma pauta séria, se lutar contra o pecado não é uma pauta séria, se toda vez que você peca, você dá, mas também ela não se viu meu almoço, mas também não sei o quê, mas também, e toda hora você dá justificativas para viver de modo medíocre, eu quero dizer que está faltando alguma coisa na sua vida como discípulo de Jesus. Se você tem algumas coisas no seu passado que lhe atormentam, que vêm sonhos, que vêm memórias, que vêm pesos da sua vida, eles não vão passar. Eu quero dizer bem claramente, não vai acabar, a não ser que Jesus entre com poder e perdoe todos os seus pecados. Você talvez não lembre, há coisas, queridos, que a gente não lembra. Não lembra, a gente sente o peso, mas não lembra. Irmãos, é impressionante como tem pessoas que começam a conversar, e uma das coisas que a gente mais faz com os líderes é não ter pressa. A gente começa a trabalhar com eles os processos, e quando ele se desarma, porque ele chega tenso, para conversar, quando ele dá aquela relaxada, e ele percebe que há confiança para conversar, aí quando a mente cai aquelas defesas, quando as defesas baixam, aí vem tudo que está guardado e preso lá, começa a lembrar de coisa, mas só vai assim, se ele confiar que ele não está sendo julgado. E daí que você percebe que não se trata de eu julgar, nem ninguém julgar, mas dele se livrar, meu irmão, que vem de coisa se lembrando. Mas você não precisa disso.
Jesus pode trazer à memória alguma coisa essa noite? Pode. Jesus pode trazer à memória um aborto? Pode. Jesus pode trazer o ódio que você tem sobre seu pai? Pode. Mas se você for lembrar de cada um para ser santo, para ser salvo, você nunca vai ser salvo. Você só será salvo quando lembrar de uma coisa: eu sou pecador e preciso do perdão dos meus pecados. Esse é um pilar do Evangelho. E essa é a hora, essa noite, para acontecer este pilar do Evangelho. Senão a videira continua bonita, o estacionamento maravilhoso, cheio de meninos do Juari. Ô, glória, a banda toca melhor do que nunca, mas tu experimenta o quê? Só o abraço e o churrasquinho. Isso não é Evangelho. Evangelho tem que tocar em você e tem que resolver o teu passado em nome de Jesus. E por último, se sua vida é uma vida sem graça, sem propósito, na mesmice, naquele cai e levanta, uma vida sem esperança, então você pode até crer em Jesus, mas você não foi tocado pelo poder do Evangelho. E essa noite nós vamos orar, porque eu quero que o poder do Evangelho de Jesus Cristo toque vidas esta noite e transforme pessoas aqui em nome de Jesus. E observe que coisa interessante, né? Eu conto a minha vida no microfone sem problema nenhum. Eu conto um negócio do meu... Os discípulos aqui, domingo passado foi Mateus, outro domingo Murilo, sei lá quem, Wellington. Na boa, qualquer um fala de sua vida, por quê? Porque está resolvido. Jesus passou na vida dessas pessoas, de todos nós que pregamos, lavou e agora virou história para ensinar, para ajudar os outros. Por isso que você precisa abraçar isso. Não há máscara, não há desfile, não há palco, não há plataforma, não há holofote. O que há é Jesus está chamando você esta noite para resolver a sua vida na presença do Senhor. Jesus está chamando. Eu queria que ficasse de pé agora em nome de Jesus. E essa noite você pode dar um basta nas suas memórias pesadas, mas sobretudo eu queria colocar para você a sua vida de santidade, a sua vitória sobre o pecado e a nova vida que Jesus quer te dar. Evangelho é exatamente isto: a sua vida igual a de Jesus, a sua vida como a de Jesus. Segunda coisa, vitória sobre o pecado. A gente não fala de pecado aqui na videira, não. Alguém já chegou para mim e disse assim: rapaz, que estranho, a videira não fala de pecado. É porque fala tanto de Jesus que o pecado nem fica. Então, mas hoje é um dia de você entender isso. E hoje você entrou aqui e Jesus chama você. É Ele, viu? Ele está dizendo: você quer ser meu discípulo? Você quer andar no meu caminho? Você quer me seguir? Então é a hora de resolver várias coisas. E eu quero chamar você aqui à frente, que a gente vai cantar uma música maravilhosa. Já sei até qual é aqui. Maravilhosa Graça, é o nome da música. Maravilhosa Graça não, é o cego, eu era cego. Como é o nome da música? Mas a maravilhosa graça de Deus começa assim no coro. A gente vai cantar essa música aqui agora. Pode cantar enquanto você que está sentado vai ser chamado por Deus. Pode cantar. Minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Evangelho puro. Hoje você tem muitos anos de videira, mas hoje o Evangelho vai libertar você. Eu quero os pastores aqui em cima, por favor, comigo aqui no palco, em cima aqui, por favor, os pastores. Maravilhosa graça de Deus que salva o pecador. Vem pra frente, bem aqui na frente, porque muita gente vai chegar aqui essa noite, porque é o Evangelho de poder vai liberar graça para libertar vidas essa noite, libertar de coisas antigas, libertar memórias, lembrar e libertar. Eu posso enxergar, contemplar sua obra de amor. Eu quero os pastores aqui em cima. Vem cá, Mateus. Morreu em meu lugar, para que eu pudesse viver. Nós vamos orar por você essa noite. E presta atenção, não é uma oraçãozinha não, viu? O poder do Evangelho na sua vida você vai experimentar essa noite. O poder vai quebrar, o poder vai quebrar coisas na sua vida hoje como nunca quebrou. Você vai ver, você vai ver.
E não precisa crer não, viu? Deixa que eu creio por você. A gente está em cima aqui porque a gente crê. E com fraqueza, Aleluia. o teu tesouro. Estou te esperando, venha. Vem entregar sua vida a Jesus hoje é dia. Minha vida. Hoje é dia de evangelho verdadeiro. Evangelho, vai ter muita coisa, vai ter espetinho, vai ter maravilha. O seu poder. Maravilhosa graça. O evangelho é graça. Maravilhosa graça de Deus que salva o pecador. Perdido andei, mas Cristo me achou. Um cego já não sou. Eu posso enxergar. Contemplar sua obra de amor. Morreu em meu lugar para que eu pudesse viver. Eu queria a ajuda dos líderes agora. A gente vai fazer uma oração e os líderes de conexão que estão mais atrás vão se aproximar das pessoas por trás, porque tem muita gente nos corredores, não vai dar para a gente orar. E os pastores vão estender a mão. Os líderes de conexão vão impor as mãos e os pastores aqui vão estender as mãos, porque a gente vai olhar para orar agora para que o poder do evangelho arranque tudo. Você que está aqui na frente, você vai dizer: Senhor, eu sou pecador, eu quero que o poder do evangelho me dê santidade, quebre toda a cadeia. Você vai pedir sim. Não vai, se você lembrar de algum pecado específico, você pede perdão, mas provavelmente se você vai pedir perdão como um pecador. Querido Jesus, nós estamos aqui esta noite, Pai, em nome de Jesus. Há um poder do Senhor disponível, Senhor, liberado esta noite. Não é um poder qualquer, é o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. Não é um poder que constrói, é um poder que transforma. Não é um poder que aconselha, é um poder que muda. É um poder que ressuscita mortos. É um poder que transforma vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero que esse poder faça de uma pessoa fraca uma pessoa forte em Cristo Jesus. Que este poder faça de uma pessoa presa uma pessoa livre em Cristo Jesus. De uma pessoa que repete pecados e peca mais uma, mais duas, mais três vezes, faça dela uma pessoa liberta em Cristo Jesus. Faça dela uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Não há mais concessão, meu Deus, nesta noite para pecado. Nós não queremos conta com o pecado. Nós estamos na cruz de Cristo, em vitória com Cristo Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que é débito nosso espiritual, nós tomamos agora a promissória agora e levamos sobre a cruz e retiramos todo tipo de dívida agora da nossa vida, em nome de Jesus. Liberamos, Senhor, graça sem medida sobre essas vidas aqui agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo, que a tua ação, o teu poder seja liberado agora, Pai, sobre a vida desses que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, toca aonde nós não conseguimos tocar. Que a tua mão possa entrar agora, Pai, arrancando toda mágoa, todo rancor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, age neste momento. Faz uma obra poderosa, Pai. Em nome de Jesus, a angústia seja arrancada, a dor na alma seja curada agora, Senhor. Em nome de Jesus, pecados estão sendo confessados agora. Que venha a tua graça, que venha o teu perdão. Lava, Senhor, o teu sangue é liberado sobre o teu povo nessa noite. O sangue que lava, que purifica, que transforma. A tua graça é liberada neste lugar. Há um poder liberado neste lugar, o poder do teu Espírito, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, age, transforma, que nunca mais, Senhor, aconteça essas coisas que estão gerando nesse coração, a angústia, a tormenta, em nome de Jesus, ó Pai. Todo pensamento contrário nós rejeitamos agora em nome de Jesus. A incredulidade é vencida agora em nome de Jesus. Pelo poder da tua palavra, Senhor, a graça do Senhor é liberada, o teu poder é liberado, a libertação acontece em nome de Jesus, a cura acontece em nome de Jesus, o perdão é liberado em nome de Jesus.
repetir uma oração comigo ainda? Salva o pecador. Você ainda vai repetir uma oração? Perdido andei, mas Cristo me achou. Um cego já não sou. Canta aí. Eu posso enxergar, contemplar sua obra de amor. Morreu em meu lugar, para que eu pudesse viver. Querido Jesus, repete, você que veio à frente, querido Jesus, fecha os olhos e repete, querido Jesus, eu sou pecador, mas eu tenho um Salvador. Repita com a sua boca, eu sou pecador, mas eu tenho um Salvador. Mas eu tenho um poderoso Salvador. Jesus, eu não quero menos do que tudo. Eu não quero menos do que tudo. Tudo que o Senhor tem para mim, tudo que o Evangelho de poder tem para mim. E eu recebendo a Cristo, o supremo poder de Deus na minha vida. Eu posso enxergar, contemplar sua obra de amor. Morreu em meu lugar, para que eu pudesse viver. Evangelho. Se você crê no Evangelho de Jesus Cristo, que veio e não pecou, que subiu na cruz e levou seu pecado, você tem todo o poder necessário e suficiente para vencer na vida. Todo o recurso de Deus que levou Jesus a vencer também é recurso de Deus para você vencer. Diga assim: eu sou vencedor. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor por isso. Que Deus abençoe sua vida. Terminada aqui a celebração, nós vamos ter a ceia do Senhor. Para aqueles que não participaram da ceia do Senhor na última vez, na última quinta-feira. Deus abençoe sua vida. A banda continua cantando e você desfrutando a presença do Senhor.